Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à terceira edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estaremos todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2017. O tema da terceira edição do nosso programa é a importância do curso de atualização de conhecimentos técnicos profissionais para contabilistas. Sobre o tema, falaremos com o responsável e coordenador do Gabinete de Formação da OCPCA, Sr. João Abreu, e o Dr. Rui Almeida. Não perca! Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Vamos aos temas de destaque para acompanhar durante a edição de hoje do nosso programa. Número de contabilistas em risco de perder a carteira profissional cai para 2.300. Cerca de 70% dos contabilistas do país estão ligados ou estão localizados em Luanda. Benguela, Uambo, Huila e Cabinda juntas controlam os restantes 22%. 5 províncias concentram cerca de 92% dos contabilistas no país. Mais de 2.800 contabilistas já frequentaram os cursos de atualização da Ordem e atualizaram a sua licença de exercício da profissão. Fraca implementação das normas internacionais de contabilidade e relato financeiro afasta as empresas angolanas da atração de financiamento, quer interna, quer externamente, revela um estudo do BNA. Acompanhem tudo isto e muito mais durante a terceira edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Esquece, na voz de Sandra Cordeiro. Boa escuta. Esquece.
Ouvíamos o tema Esquece na voz da Sandra Cordeiro. 11h07, tempo em que o nosso itinerário temático leva-nos para a nota de abertura. A nota de abertura de hoje é assinada pelo presidente do Conselho de Contabilidade da OCPCA, Dr. Jaime Bastos. Vamos ouvir. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura. Estimados ouvintes, amigos e parceiros da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, saudações. É com subida honra que recebi da parte da direção da Ordem o convite para assinar a nota de abertura referente à terceira edição do programa de rádio da nossa OCPCA. Desde já, felicitar a Ordem pela iniciativa de criar este programa de rádio que muito vai contribuir para disseminar informações sobre esta nobre profissão. O tema escolhido para o programa de hoje é o curso de atualização dos contabilistas e o seu impacto na vida dos profissionais de contabilidade e auditoria no país. Os meus colegas João Abreu e Rui Almeida vão explicar o tema por serem, na minha opinião, as vozes autorizadas para o efeito, pois ninguém melhor que os coordenadores do Gabinete de Formação da OCPCA. Abstenho-me de fazer quaisquer comentários adicionais sobre o tema, pois tenho a certeza que os ouvintes do Contas na Hora estarão muito bem servidos. Enquanto presidente do Conselho de Contabilidade da Ordem, vou aproveitar para falar sobre outro tema que preocupa não só os contabilistas em exercício no país, como os gestores, investidores nacionais e internacionais. Falo da normalização da contabilidade no país, tema levantado durante o Fórum OCPCA em abril e retomado neste programa na edição passada com os ecos deste fórum. Conforme dito e bem pelo Sr. Ministro da Economia e pelo Presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, a normalização da contabilidade no país, dito de outro modo, o ajuste do Plano Geral de Contabilidade angolano às práticas e normas internacionais é um fator crítico para que as empresas angolanas tenham acesso a financiamento no mercado interno por via do sistema bancário e, claramente, nos mercados internacionais por via dos fundos de investimento e outros investidores ávidos por investir nas empresas e instituições que atuam no mercado angolano, especialmente as micros, pequenas, médias e grandes empresas. Recordar que o financiamento é um fator crítico para o investimento que gera emprego e maior estabilidade econômica. Para que exista a normalização contabilística no país, é imprescindível que exista a sincronia entre os vários órgãos interessados na matéria, no geral e em especial ao Executivo angolano. Por isto, a Ordem tomou a iniciativa de propor ao Ministério das Finanças a criação de uma Comissão Nacional de Normalização Contabilística que terá como principal missão trabalhar para que este instrumento crucial para o desenvolvimento econômico das famílias, empresas e, claro, do próprio país exista a breve trecho, o que é urgente. A Ordem continua a aguardar pelo feedback do Ministério das Finanças a uma proposta feita há algum tempo atrás e aproveitamos esta ocasião para recordar que, entre muitas prioridades, especialmente nesta fase em que a economia angolana ressente-se da falta de liquidez originada da queda do preço do petróleo, torna-se ainda mais indispensável criar este importante instrumento, o que consideramos uma oportunidade para avançarmos nesta direção. O tema em referência constitui matéria de relevante importância e acerca do qual, em nosso entendimento, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas tem responsabilidades.
o aprofundamento da economia de mercado, o surgimento da Bolsa de Valores, a internacionalização da nossa economia e outros fatores conexos, nomeadamente o investimento estrangeiro, fazem apelo à aproximação das normas de contabilidade aceites em Angola às normas internacionais de contabilidade. O Plano Geral de Contabilidade, PGC, posto em vigor pelos decretos números 82/01 e 40/02, constitui um significativo avanço relativamente aos planos de contas anteriores de 1979 e 1989, admitindo já a possibilidade de recurso às normas internacionais de contabilidade como normas supletivas, sempre que se verifiquem situações a que o próprio PGC não permita dar o devido tratamento contabilístico. Transcorridos 13 anos de aplicação obrigatória do PGC para as empresas no nosso país, faz sentir a necessidade da sua revisão e atualização. A reforma tributária em curso, por seu turno, também cria alguma pressão que aponta para uma atualização do PGC. A revisão do PGC constitui uma tarefa de envergadura que exigirá o empenhamento de um considerável número de especialistas e técnicos, preparadores e utilizadores da informação financeira, auditores, gestores, professores de contabilidade, etc., afigurando-se recomendável que seja acometida a uma comissão. Nestes termos, visto o que antecede, tomamos a liberdade de propor a constituição de uma Comissão Nacional de Normalização Contabilística, cujas atribuições, entre outras, poderão ser as seguintes: realizar estudos de normalização contabilística, estudar a possibilidade de adoção das normas internacionais de contabilidade e das normas internacionais de relato financeiro, devendo avaliar se será mais avisado que estas sejam aplicáveis obrigatoriamente apenas a determinado tipo de empresas, em especial as que forem cotadas em bolsa, ou se deverão ser de aplicação generalizada a todas as empresas. Proceder à revisão do PGC, adequá-lo na medida do que for entendido mais apropriado às normas internacionais de contabilidade. Outras tarefas que, por iniciativa própria, a Comissão entende executar no exercício das competências que vierem a ser-lhes conferidas. Julgamos recomendável que a comissão a criar integre na sua composição, sem prejuízo de outros elementos que o Governo julgue necessários, representantes das seguintes entidades: Direção Nacional de Contabilidade do Ministério das Finanças, Banco Nacional de Angola, Comissão do Mercado de Capitais, Agência Reguladora e de Supervisão dos Seguros, universidades que ministram cursos de contabilidade e auditoria, Associação Industrial de Angola e Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. A comissão poderá ser alargada a outras entidades cuja colaboração seja considerada necessária e poderá solicitar a opinião e pareceres de especialistas. Este pedido já foi apresentado ao Ministério das Finanças, a quem voltamos a pedir atenção a este tema, que aguarda resposta, fato que se deve, sabemos, não há má vontade, mas sim pelo facto de existirem muitas prioridades a atacar no momento, mas, face ao exposto, nesta nota, somos a crer que, efetivamente, a criação da Comissão Nacional de Normalização Contabilística é também um tema urgente e poderá ser fundamental para garantir maior liquidez para a economia e, por isso, qualquer atraso neste processo pode constituir um atraso no avanço da economia. Assinado pelo Presidente do Conselho de Contabilidade da OCPCA, Dr. Jaime Bastos. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura.
ouvíamos a nota de abertura da terceira edição do seu e nosso programa Contas na Hora. Hoje a nota de abertura foi assinada pelo presidente do Conselho de Contabilidade da OCPCA, Dr. Jaime Bastos. 11h17. No programa de hoje falaremos sobre o curso de atualização profissional para contabilistas e peritos contabilistas inscritos na OCPCA. O curso de atualização profissional é coordenado pelo Gabinete de Formação da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, liderado pelo Sr. João Abreu e coadjuvado pelo Dr. Rui Almeida. A equipa do Contas na Hora visitou as salas da formação em que estão a ser ministradas aulas referentes ao curso de atualização de contabilistas e peritos contabilistas inscritos na OCPCA. Ficamos a saber que cerca de 4.500 contabilistas, 2.800 já concluíram o curso. Os contabilistas que não fizerem o curso correm o risco de perder a licença que lhes permite assinar contas de empresas e instituições. O curso de atualização regressa à província de Benguela e chega ao Namibe. O coordenador do curso de atualização da OCPCA, Dr. Rui Almeida, fala sobre os benefícios do curso e o número de contabilistas que o frequentou. Este curso começou em 2010 numa situação voluntária, em que de forma voluntária as pessoas podiam aceder ao curso antecipando logo a obrigação estatutária que já se sabia que ia acontecer quando a Ordem se formasse, e na altura, entre 2010 a 2012, formaram-se cerca de 500 pessoas. Entretanto, a Ordem passou da sua situação de instalação para uma situação definitiva e começou a estruturar, digamos assim, de forma definitiva este curso de atualização. Este curso de atualização começou a ganhar forma mais eficaz no início de 2016 e em 2016 fez, digamos, o rearranque deste curso no sentido de formar todos aqueles que não tinham feito ainda naquele primeiro grupo dos tais 500 que de forma voluntária quiseram fazer o curso. O curso começou efetivamente em junho de 2016 e de forma ininterrupta tem-se mantido. Neste momento já concluíram o curso cerca de 1000 membros. Estão neste momento em formação mais de 600 e já está previsto para iniciar em agosto mais um número de membros que se estima em mais uns 200 ou 300. O número não está ainda definitivamente fechado. Ou seja, entre os primeiros 500, mais os 1000 já mais formados, 1500, e mais os que estão agora em formação e já agendado, cerca de 800, 900, vamos ficar com o número de 2400. Julgamos que até ao final do ano ainda teremos que fazer mais algumas edições do curso para alguns membros que não tiveram a oportunidade de fazer em 2016 ou até 2017 e que queiram ainda uma oportunidade para a sua realização. Este curso está a ser feito em todo o país, de onde é possível fazer, ou seja, de onde há um número de membros suficientes para formar uma turma, e além de Luanda, já foi feito em Cabinda, em Benguela, no Uambo e no Lubango. Neste momento vamos iniciar para a próxima semana já uma segunda edição em Benguela, mais exatamente no Lubito. Vai iniciar dentro de 15 dias também na Namibe e noutras localidades, em função da necessidade real de atualização de membros dessas mesmas localidades. O coordenador do curso de atualização da OCPCA fala sobre as condições para realizar o curso noutras províncias. Sabendo que a Ordem não pode ir a todos os locais, a própria Ordem criou uma estrutura de apoio às deslocações, ou seja, sempre que alguém esteja no local onde a Ordem não pode lá fazer o curso, por exemplo, na Lunda Norte não vamos conseguir fazer porque não há membros suficientes, há um programa de apoio, que o Sr. João Abreu depois poderá falar um pouco melhor, programa de apoio da Ordem, que consubstancia-se em um apoio às deslocações, de forma a que as pessoas do interior tenham as mesmas condições, ou condições semelhantes ao que teriam
se estivessem em Luanda ou noutros locais onde o curso é feito. Consideramos como mínimo 15 membros para podermos formar uma turma para poder fazer toda a deslocação de formadores e toda a logística necessária para que possamos fazer nessa localização. Menos que isso, convidamos os membros a vir a Luanda e ajudamos, digamos assim, na deslocação para que não fiquem com um sobrecusto, digamos assim, pelo facto de estarem deslocalizados dos grandes centros. Mas afinal, quem é o coordenador do curso de atualização da OCPCA? O Rui Almeida é alguém que tem alguma afinidade com Angola já há muitos anos. Esteve em Angola de 1980 a 85, na Companhia de Imantes de Angola. Na altura era chamado cooperante, hoje estou na condição de expatriado, palavra que eu não gosto muito, mas tem que se ver com ela. Depois regressou há 4, 5 anos, de uma forma muito regular, para vir colaborar na parte da formação. Nos últimos 2 anos, a Ordem fez comigo um contrato no sentido de dinamizar este curso de atualização. Isto também vem na sequência de eu já ter tido alguma experiência nesta área. Estive na formação da Ordem dos Contabilistas em Portugal, fui o primeiro diretor de formação da Ordem dos Contabilistas e tive toda aquela parte inicial, inclusive já pertencia em Portugal também à Comissão de Inscrição do Ministério das Finanças, que o percurso foi parecido, e transitei da Comissão do Ministério das Finanças para a nova Ordem para vir ajudar não só na inscrição, mas também e fundamentalmente na parte da formação. Também eu tive uma experiência semelhante em Cabo Verde. Tive o privilégio de trabalhar como assessor internacional da Sra. Ministra das Finanças, em que tivemos a fazer toda a estruturação do plano de Cabo Verde, que se chama SNC-RF, tivemos a constituir a Comissão de Renovação Contabilística de Cabo Verde e também pusemos alicerces para a constituição da Ordem dos Contabilistas e de Auditores de Cabo Verde. Foi um pouco com base nestas 2 experiências que, aproveitando essa experiência, quiseram transpor também para o caso aqui da constituição da Ordem em Angola. Sabemos das publicações, que também tem alguns livros publicados. Naturalmente que eu divido a minha vida entre a parte académica e a parte profissional. Tenho 2 pequenas empresas em Portugal, que é uma área diferente, e dedico muito à parte académica, formação profissional. Fiz a minha carreira também académica, o que era no suposto, mestrado, doutoramento, e tenho a minha carreira académica toda, tenho toda de carreira em Portugal. Também, como qualquer professor de ensino superior, dedico-se a outras atividades, nomeadamente a escrever livros. Tenho alguns livros escritos em Portugal, não sei exatamente quantos, 8, 9, não deve ser mais do que isso. Tenho também em Cabo Verde e tenho também aqui em Angola. E neste momento tenho um projeto para fazer um livro que vai ser simultaneamente em Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Angola, sobre procedimentos de auditoria para a contabilidade, vai ser um livro também interessante. Portanto, toda essa parte de edição também faz parte da minha vivência, digamos assim. Hoje em dia é um complemento académico, científico, de enfim, qualquer professor também pôr no papel, digamos assim, aquilo que vai ensinando também verbalmente. Ouvíamos o coordenador do curso de atualização da OCPCA, Dr. Rui Almeida. Continuam abertas inscrições para o curso de atualização de contabilidade de contabilistas inscritos na OCPCA. Contabilistas que não fizerem o curso correm o risco de perder a licença profissional para assinar contas de empresas e outras instituições. E para perceber mais sobre o curso, conversamos com o responsável do Gabinete de Formação da OCPCA, Sr. João Abreu. Uma conversa que nos permitiu perceber que cerca de 90% dos contabilistas e peritos contabilistas inscritos no país estão em 5 províncias. E ficamos a conhecer as facilidades que a Ordem cria para que os membros que estão nas províncias que não reúnem o requisito para albergar o curso, ou seja, não têm o número de inscrições de contabilistas suficientes para viabilizar o curso, tenham acesso à formação com facilidade. Saibam mais acompanhando a entrevista que se segue. Boa escuta. A entrevista é conduzida pelo jornalista Joel Costa. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Contas na Hora.
o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje vamos falar com o Sr. João Abreu, que é coordenador do Gabinete de Formação da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, e vamos falar justamente, na sequência do que começamos a falar com o Dr. Rui Almeida, sobre o curso de atualização. O Dr. João Abreu, como coordenador, poderá trazer-nos números atualizados sobre esta formação e, naturalmente, também falar sobre várias questões relacionadas aos benefícios de frequentar este curso. Sr. João Abreu, antes de mais, muito bom dia e muito obrigado por aceitar o nosso convite e falar connosco sobre este tema importante. Obrigado nós, representando a Ordem. É sempre uma forma excelente de podermos transmitir as nossas mensagens, interagir quer com os nossos profissionais, quer com o público em geral, já que este último tem em princípio em conta que os profissionais nesta área estão em todas as atividades económicas e sociais de qualquer país, incluindo o de Angola. Quem é João Abreu? Podia, por favor, fazer-nos uma breve autobiografia? Eu fui funcionário de finanças até 1976. Ainda não havia ministério naquela altura. Havia os serviços de Fazenda e Contabilidade, 1968-1975. Eu trabalhei aí até 1976, depois fui para a Inspeção de Finanças. 76. Depois estive no Ministério da Construção, a representação do Ministério das Finanças, numa altura em que o Ministério da Construção pretenderia reabilitar empresas. E estive lá, no Ministério da Construção, naquilo que eram os núcleos dinamizadores dessas atividades, quer de construção de estradas e outros. Até 1978 a 80 estive na única empresa nacional que existiu para a construção de estradas, que era a empresa Rodovia, a empresa nacional. Depois, em 1980, passei para a empresa da Cavan, em Viana, era uma empresa de construção de postes em betão, de alta e baixa tensão, até 89. Nessa última empresa, eu comecei a ter alguma relação com as empresas de eletricidade, obviamente, porque eram, afinal, os meus principais clientes. A Sonef, a Edel, na altura, e outras. Depois, entendi que devia fazer um percurso a solo e, para isso, estive numa empresa privada a fazer uma espécie de autoteste. E filo até 1992, de 89 a 92. E, a partir de 92, eu criei a minha pequenina empresa de consultoria de contabilidade, que existe até hoje. Esteve com a Ordem durante todo o período de dinamização e preparação da Ordem de Contabilistas e Peritos Contabilistas? Desde 1998. Éramos um grupo dinamizador, inicialmente, que funcionou até ao primeiro despacho de nomeação da Comissão Instaladora, que foi feito só, creio eu, em 2010, cuja execução teve alguns precalços. Alguns, isto é, o principal, é que os membros não chegaram a tomar posse. Foram nomeados, mas não tomaram posse. Aguardaram. E só em 2014 é que essa situação foi revista e se redinamizou a comissão dinamizadora e se deu posse a esses membros. Acompanhou todos os passos da Ordem e, por isso, percebeu a necessidade da formação, da atualização dos cursos. Em que momento chega a coordenação do Gabinete de Formação da OCPCA? Foi por alguma insistência e necessidade consensual que a Comissão entendeu de se vir a dinamizar essa área. Os primeiros cursos, de 2010 a 2014, foram feitos com a colaboração impecável, importantíssima, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas em Portugal, em condições completamente diferentes daquelas que hoje temos. De modo que em 2014 a Comissão Instaladora reassumiu esse compromisso e já após a nomeação dos órgãos sociais da Ordem, em maio de 2015, e pelas circunstâncias que estávamos a constatar, de ser necessária uma reformulação do que estava a suportar esses cursos, isto é, já não teríamos qualquer hipótese de recorrer à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, na medida em que, por aquilo que era a perspectiva em custos para a Ordem, na formação destes 3.500 profissionais,
tornar-se-ia insustentável. Então, nós conseguimos encontrar uma estratégia, felizmente, e permitimos ela estar hoje a fazermos estas edições em Angola, quase que genericamente por todas as regiões do país, com professores angolanos, residentes, e também com a perspectiva, com o trabalho que já está a ser feito, de podermos vir a ter os primeiros formadores saídos destas edições, mas com uma preparação adequada, de maneira que eles possam, num futuro relativamente próximo, virem a dar uma continuidade a este projeto. É um projeto muito ambicioso, mas não temos outra forma de o atacar se também não formos ambiciosos em termos de realização. Muito obrigado. Sr. João Abreu, falou e muito bem sobre a necessidade de atualização dos cursos e sabemos que a força de uma ordem está na questão da atribuição das carteiras profissionais e retirada para aqueles casos em que, de facto, este profissional tenha práticas que lesem o bom nome da profissão. Pelo que podemos observar, é fundamental para assegurar que a reputação dos contabilistas e peritos contabilistas do nosso país seja defendida e salvaguardada. Ou seja, a honra dos contabilistas reside em grande medida na formação dos contabilistas, na capacitação dos contabilistas, e é aí que notamos que o seu gabinete tem estado a apostar. Dr. João Abreu, o gabinete de formação da OCPCA, sabemos que esta carteira, antes da ordem, os números que permitem aos contabilistas assinar contas eram atribuídos, uma espécie de carteira, entre aspas, eram atribuídos pelo Ministério das Finanças. O que é que mudou desde a época de atribuição da carteira pelo Ministério das Finanças, que não era uma carteira na altura, era apenas um número para assinar, até agora em que as pessoas têm que passar necessariamente por uma ordem, por uma formação da ordem e pelo crivo da ordem para perceber que efetivamente são certificados como profissionais. O que é que a ordem trouxe de diferente neste processo? Bom, no fundo é um processo. Na altura em que o Ministério das Finanças aceitava e era a única entidade a fazer o registro de inscrições, nessa altura ainda não existia a ordem. O Estatuto da Ordem foi aprovado em 2010 e, ligando aquilo que o Ministério das Finanças realizou dessas inscrições e aquilo que estatutariamente a Ordem tem como atribuições, há uma passagem obrigatória. E também houve, isto é, a quando da aprovação do Estatuto e da eleição dos primeiros órgãos sociais, há um período de transição de modos a contemplar exatamente essa passagem entre aqueles que estavam inscritos no Ministério das Finanças e que teriam que estar inscritos na ordem. Essa a passagem, a maior parte está feita, mas ainda hoje há pessoas inscritas no Ministério das Finanças que nós temos os seus dados na ordem e não os conseguimos contactar por alguma razão, provavelmente por desinteresse ou outras. E, portanto, é um processo que provavelmente encerrará ou no final deste ano ou se puder ser aprovada alguma alteração ao nosso estatuto, se prolongará por mais 2 anos. Então, em resumo, é que as pessoas que estavam inscritas no Ministério das Finanças, logo que foram eleitos os primeiros órgãos sociais da Ordem, e criados a respectiva estrutura, os processos transitaram de um lado para o outro. Essa transição, enquanto Ordem, obrigou a que a Ordem estruturasse o tal curso de atualização. Isto é, o que é que significa esse curso? Esse curso, neste período de transição, propicia a possibilidade de o técnico, o nosso colega, poder ter a sua carteira profissional atualizada sem recurso a um exame e estágio. Estou a falar do período transitório, porque em período normal será exigível o estágio e o exame. É daí que todos aqueles que tenham transitado do Ministério das Finanças para a Ordem sejam obrigados a frequentar esse curso. É a única forma, aliás, já desde 2010 que estes cursos eram feitos, e o primeiro despacho de nomeação da comissão instaladora, da primeira comissão instaladora, e depois o segundo, reconfirmou a importância desses cursos
Quer dizer, reconhecer, por um lado, o trabalho da Comissão Instaladora, no geral, e, no fundamental, a realização desses cursos, como uma forma de melhor preparar os profissionais para a sua vida ativa. Porque esta profissão provavelmente será daquelas que mais exigências têm em termos de atualização profissional. Todos os dias as nossas organizações internacionais estão a funcionar e emanam ou instrutivos, ou esclarecimentos, etc. Portanto, como profissionais em Angola, não podemos estar distantes desse objetivo, que é a continuação, a formação contínua. Já que a profissão em si, ela já é extremamente complexa, quanto mais formação nós pudermos ter, menor serão os riscos em que possamos incorrer. Muito obrigado, Sr. João Abreu, coordenador do Gabinete de Formação da OCPCA, que é o nosso convidado de hoje para o Contas na Hora, para falarmos sobre esse curso de atualização da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, que, como explicou bem o Dr. João Abreu, tem que ver naturalmente com uma capacitação e preparação dos contabilistas e a atualização dos conhecimentos, sobretudo dos contabilistas que atuam no país. O Sr. João Abreu já explicou-nos e bem por que razão é importante fazer esse curso e que no futuro vai ser necessário um estágio. Por agora, nesta fase inicial, quando é que prevê que entra em vigor esta exigência do estágio para receber uma carteira profissional como contabilista? Essa exigência é real, na medida em que este período transitório que citei há pouco é para aqueles que, à data até ao final do período, pudessem vir a provar que tivessem 5 anos de inscrição e experiência. Quem não tem em 2017, agora, já é obrigado a fazer estágio. E a partir do final deste ano? Não é do final. Os estágios vão começar antes do final deste ano. Porque, repare, não estamos a falar apenas do nosso profissional que trabalhará eventualmente em alguma empresa, que ainda não pode assinar, que é estagiário. Estamos a falar também de um número, se calhar muito expressivo, de estudantes que acabam as suas licenciaturas, mas têm que ter prática para acesso à profissão. Então vamos juntar estas duas massas. E a perspectiva é que, de facto, os estágios a iniciarem ainda este ano vão poder nos dar referências mais exatas do que a Ordem pode esperar nos próximos tempos. Falou-nos no número de contabilistas. Fala-se em cerca de 4.500 contabilistas, é o número que se tem. Esse número está relacionado com o número de inscrições do Ministério das Finanças ou já tem que ver com a atualização que tem estado a ser feita? E, já agora, como é que está a distribuição dos contabilistas pelo país? A Luanda certamente será, por ser a capital, onde há o grosso, a maioria, mas no resto das províncias gostávamos de perceber como é que está essa distribuição dos contabilistas pelas províncias do país e a estratégia da Ordem para levar a todas essas províncias, todos os contabilistas espalhados pelo país, estes cursos de atualização, esta formação e, claro, assegurar que esses profissionais, onde quer que estejam, tenham acesso ao elemento que explicou aí bem, que é da atualização dos seus conhecimentos relacionados com a contabilidade. Ora bem, o número que há pouco citou, 4.800, é o chamado número de bruto, porque desse número, até ao final deste ano, já a Ordem ficará com cerca de 2.800 profissionais, já com o curso de atualização. E faltarão então os restantes que, como também eu já referi há pouco, a comunicação não tem sido muito fácil, nem muito rápida e nem muito eficiente. Nós temos tentado de variedíssimas formas a criar essa inter-relação, mas não tem sido fácil. Muito embora o que faltar para um número mais consistente ser um número irrelevante para a principal mancha a que temos que operar. Quanto a levar a formação à maior parte das regiões do país, foi estratégia da Ordem, em particular do Gabinete de Formação, aproximar a formação o mais possível ao local de trabalho e de residência dos seus membros. Se teoricamente isso é correto, a maneira de implementar é que tornam as coisas mais difíceis. E é lógico entender porque a estrutura para a dinamização de um curso de atualização é uma estrutura que, em princípio,
terá mais de 12 a 15 professores. Então a ideia é, em províncias onde o número de profissionais possa justificar esse curso, deve ser equivalente a um número de 15 elementos. É o número mínimo, sem os quais financeiramente seria absolutamente inviável. Ora, a Ordem não pode prometer formação individualmente a cada um de nós. Está a fazê-lo por ordem de regiões, aquelas as mais desenvolvidas, aquelas cujo número de profissionais aí residentes ou a trabalhar atinjam esse número. E estamos a fazê-lo em Cabinda, no Lubango, Lubito e Benguela, vamos fazer no Namibe, já fizemos no Ambo. Isto é, eu quando digo que estamos a fazer, é que já estamos a preparar a segunda edição deste ano. Já não é só uma experiência de termos feito, não, já estamos a preparar a segunda edição. E para quando esses cursos no NIB, no Banco e o segundo? Em agosto, provavelmente, sim. A coincidir, em princípio, com a entrega dos primeiros certificados àqueles que já fizeram, uma abertura, digamos, oficial da segunda edição para aqueles que não tenham feito ainda a anterior. Como é que está a distribuição dos contabilistas pelo país? Poderia, por favor, ajudar-nos a ter uma... Certo. Ela não estará muito diferenciada do que o nosso país em termos de desenvolvimento regional. Não há dúvida que Luanda é chave. Luanda, vamos chamar-lhe a grande Luanda, não é? Porque Luanda não é só hoje a Baixa, nem aqui esta parte sul, a grande Luanda, incluindo Viana. Também isto resulta da forma como a economia está estruturada e implementada. Portanto, é lógico. Em algumas províncias, eu devo dizer-lhe que 2, 3, tivemos registros de que os poucos contabilistas existentes não eram realmente porque não tinham atividade. Não há atividade económica ali que justifique isso. Em muitos casos, muitos dos profissionais que residem em Luanda estão a fazer trabalhos nas províncias. O que é que a Ordem pode fazer? É que dentro das suas limitações, nos casos em que é possível realizar o tal curso, fazemos o mais próximo possível dele. Mas, quando não é possível, quando esse número é insignificante, a nossa estratégia é custear a deslocação dele a Luanda e, assim, o curso ficar a um custo de cerca de 50% daquele que é pago por um profissional em Luanda. Não temos outra forma de ajudar, porque nós não somos Estado, nós não somos banco, portanto, não temos outra forma senão delinear esta forma de estratégia e tentarmos captar o interesse do membro em fazer, oferecendo-lhe essas condições, para além, obviamente, do número de prestações que hoje é permitido, que cada membro faça o pagamento do curso por uma simples carta à direção da Ordem, expondo concretamente a sua situação. Sr. João Abreu, olhando para os cerca de 2.800 que até o final do ano vão ter a sua atualização, o seu curso de atualização, quantos estão em Luanda, quantos estão nas outras províncias? Queremos ter uma ideia de como é que estão distribuídos os profissionais pelo país. Olha, sim, de um modo muito simplista, embora esse dado seja mais para a parte relativa ao Conselho de Inscrição, nós diríamos que o número na Grande Luanda não será inferior a 70%. E isso, em alguns aspectos, é dramático. E a seguir, quais são as províncias que vão se destacando? Com que percentagem, claro, estimativa, percentagens estimadas realmente? Lubito, Benguela, já que no fundo as duas cidades também têm atividades económicas, as duas, e boas, importantes. Lubito, Benguela, provavelmente à volta dos 5, 7%. Lubango, Cabinda, logo a seguir a Lubango, porque o Ambo já tem menos e o Namibe ainda tem menos. E as outras províncias? Como é que estamos relativamente ao Ponte Lubango, à Lunda Norte? Os números são tão pequenos que, se não conferem com o número de uma turma, imagine, somos muito pequenos. Não conseguem chegar a 15. Exatamente. Quer dizer que nestas 6 que mencionou, há 15 ou mais. Sim, até há mais, né? Porque se vamos fazer novas edições, há mais.
mas nas outras é o número. Há províncias no país que não chegam a 15 contabilistas, não conseguem alcançar o número mínimo, Sim, e isto sim. estamos a falar de cerca de 12 províncias ou 11 províncias à volta disso. Muito provavelmente. É lógico que esses números que nos está a pedir, nós estamos a trabalhar neles todos os dias, mas todos os dias há atualizações, não é? Mas o quadro atual ainda é este que... Me parece que não terá, em princípio, alteração significativa. Agora a questão da formação, fala-se que este grupo que vai começar agora em setembro ou outubro é o último grupo deste período, e depois disso, quem não tiver feito corre o risco de ficar sem um número que lhe permita efetivamente assinar contas de empresas e outras entidades. Quando começamos a falar, eram 2.500 que tinham feito, agora já há a estimativa de chegar aos 2.800, o que indicia que ainda 2.300 correm o risco de não ter esse número para assinar. Qual é o conselho que deixa a esses profissionais e qual é, naturalmente, o benefício, explicando-lhes um bocado o benefício destes cursos, para que, quer para a sua profissão, por um lado, quer para os seus próprios conhecimentos no dia a dia. O conselho que eu devo dar é que os colegas que ainda não realizaram o curso, que se inscrevam o mais rápido possível, porque há limitações e essas limitações legais podem ter impactos muito grandes na nossa vida, não só profissional como até social, muito fortes mesmo. Portanto, seria bom que os nossos colegas adiram a este projeto. É um projeto que hoje está aberto em múltiplas formas, não só em relação ao tempo em si da realização do curso. Hoje já temos módulos de 5 dias, era impensável isto. Hoje já temos a forma de pagar o curso em 5 ou 7 prestações, era impensável. Pronto, mas a Ordem está ajustando de forma contínua esses aspectos às condições concretas em que vivemos todos. E, portanto, se por um lado a Ordem não pode fazer mais do que isso, nós temos é que esperar que os nossos colegas se recordem de que é uma profissão extremamente nobre, ou são profissões muito nobres, são profissões que estão em qualquer atividade de qualquer país, desde a cultura até a energia. Não há nada que seja traduzível em valor sem que a nossa profissão esteja incluída nessas atividades. Até a medicina, até os médicos, eles têm formação específica, quando os gestores, nessa área. Portanto, é uma honra, mas também é muita responsabilidade. E por causa dessa responsabilidade é que o curso pretende contribuir para mitigar essa responsabilidade, aumentando os conhecimentos dos colegas. Sr. João Abreu, muito obrigado por essa entrevista. Antes de concluir, iríamos naturalmente falar sobre esta questão relacionada, sobretudo, com a importância do curso para os profissionais, como já nos explicou, por um lado, mas por outro lado, Sr. João Abreu, há a questão da comunicação, que, como disse no início, tem sido difícil a comunicação com os diferentes membros. A Ordem manda mensagens. Poderia, por favor, explicar de que forma é que a Ordem tem tentado comunicar com os profissionais sem ter sucesso e por isso chegarmos a essa situação? Olha, nós diríamos que nós temos utilizado todos os meios. Mensagens por telefone, chamadas telefónicas, e-mails, editais. No jornal de Angola, com maior circulação pelo país. Exato. O facto de dizermos que temos feito não significa que eu diga que estamos satisfeitos com os resultados. Ao contrário, não é? Há aqui um gap. Então, se eu estou a tentar comunicar por estes meios todos e só tenho resposta de 10, há aqui qualquer coisa que tem que ser bem interpretada. Nós estamos também a trabalhar nesse aspecto, porque é provável que nesta altura alguns dos nossos colegas que não assinem contas possam estar a negligenciar essa exigência do curso agora. Mas mais tarde, eles vão reparar que terá sido uma omissão menos boa. Por outro lado, também o nosso sistema de dados está sendo atualizado porque, em muitos casos, alguns dos nossos colegas já faleceram. Desses 4.800, alguns já faleceram. Nós estamos a trabalhar nessa atualização de dados, sempre,
diariamente. É um trabalho imenso que os nossos colegas da Comissão de Inscrição têm, apoiados pelo Secretariado. É um trabalho diário. É gente que entra ali, nossos colegas não saem, entram. Portanto, e os dados estão em permanente atualização. Portanto, vamos chegar a uma altura, ponho eu, muito antes do final deste ano, e teremos já dados fiáveis daquela altura. Muito obrigado, Sr. João Abreu, por essa entrevista. Estimado ouvinte, estou agora simples hoje a acompanhar o programa Contas na Hora, programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estamos a falar sobre o curso de atualização da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. O nosso convidado é o Dr. João Abreu, coordenador do Gabinete de Formação da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, que nos falou sobre essa questão do curso, as preocupações da Ordem relativamente a esta questão e de permanente atualização do número de contabilistas no país, processo que ainda está em curso. Sr. João Abreu, muito obrigado, esperamos contar consigo em próximas ocasiões e muita força nesse trabalho árduo e muito importante para o país, que é de capacitar e atualizar o número de contabilistas no país que estejam naturalmente em exercício. Muito obrigado. Em nome do Gabinete de Formação e da Ordem, queria efetivamente agradecer e esperar que a LAC nos apoie neste objetivo, porque a grandeza dele justifica. Muito obrigado, LAC. Então, está a acompanhar o programa Contas na Hora. Esta foi a entrevista com o Sr. João Abreu, coordenador do Gabinete de Formação da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Falamos sobre o curso de atualização. A minha colega Cristina vai continuar com o programa e com mais notícias e informações sobre o universo da contabilidade no nosso país. Ouvíamos a entrevista do responsável do Gabinete de Formação da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, Sr. João Abreu. No essencial, ficamos a saber que o número de contabilistas em risco de perder a carteira profissional cai para 2.300. As inscrições estão abertas. Para o efeito, visitem o site da OCPCA. 11 horas e 54 minutos. E assim chegamos ao fim da terceira edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é a hora das contas, aqui na LAC. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Bom dia. Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.